sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso tempo devocional. Que bom que você chegou até aqui, neste tempo com Deus, né? Como é bom a gente aprender mais do Senhor, mas tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, vai trazer revelação, e nós vamos falar hoje sobre um jovem que foi ter uma conversa com Jesus e saiu dessa conversa um pouco frustrado, um pouco desanimado, né? E quantas vezes nós vamos conversar com o Senhor, conversar com homens e mulheres de Deus que têm instrução da palavra e saímos da conversa frustrados e desanimados porque a resposta que a gente foi buscar nem sempre é a resposta que nós recebemos, né? Deus e nós ficamos chateados. E é isso que aconteceu com esse jovem. E olha o que o Senhor quer nos ensinar. Abre comigo lá em Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. E diz aqui em Marcos 10, 17, eu vou resumir o início para vocês, nós não vamos ler tudo, mas diz ali de um jovem que ele se jogou aos pés do Senhor e falou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E o Senhor fala: olha, existem os mandamentos, não mate, não roube, não pegue o que é seu, e ali o Senhor vai orientando, e ele fala: não, mas isso eu já sei, né? Então, suponha-se que ele era alguém que conhecia já Cristo, que era, né, religioso, e ali ele fala assim: não, isso eu já sei. E o Senhor falou: não, mas tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que você precisa fazer para que você herde o reino dos céus, né? E o Senhor estava falando ali com um jovem muito rico, que tinha muitos bens materiais. Ele tinha grandes riquezas. E o Senhor fala para ele assim: olha, larga essas tuas riquezas, abandona, dá para os pobres e vem me seguir. E esse jovem ficou extremamente chateado, frustrado. Ele se decepcionou com a resposta do Senhor e ele simplesmente foi embora. Essa é a história que vocês vão ler aqui em Marcos 10, tá? Sabe o que o Senhor está falando para ele? O Senhor não está dizendo assim para ele: olha, você não pode ser rico para me seguir. Não é isso que o Senhor está falando. Mas aqui, nesse contexto do que nós vamos falar hoje, o Senhor está falando assim: eu preciso que você abandone algumas coisas para que você me siga. Ali no caso desse jovem rico, ele resolveu não fazer isso. Ele resolveu não abandonar as suas riquezas porque aquilo tinha um poder muito grande dentro dele. O dinheiro tinha virado o senhor da vida dele. Estava dominando o coração dele a ponto de ele simplesmente virar as costas e sair dali chateado daquela conversa que ele teve com Jesus. Aqui Jesus não está dizendo que a gente não possa, viu? O Senhor não está falando que cristão não pode ter dinheiro. O que o Senhor está dizendo é que o dinheiro não pode ter o cristão. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E quando nós precisamos seguir Jesus, nós precisamos deixar para trás algumas coisas que nos dominam. É isso que o Senhor está falando. Aquele dinheiro dominava aquele jovem rico e ele resolveu não largar. Algumas pessoas preferem largar o evangelho do que largar as coisas que a dominam. Largar algumas práticas que tomam o seu coração. Algumas pessoas preferem abandonar Cristo, o Evangelho, do que abandonar alguns costumes, algumas coisas que afastam de Deus e que não as deixam a seguir por completo. Aqui Jesus falou para ele assim: ó, larga tudo e me segue. Aqui o Senhor está pedindo uma renúncia para esse jovem, e renúncias requer de nós coragem e obediência. E obediência a Deus, sabe? O Senhor vai nos pedir algumas coisas na nossa vida, no meio da nossa trajetória, para que nós seguimos Ele. O Senhor vai nos pedir para abandonar algumas práticas, algumas pessoas, algumas coisas. Só que no meio do caminho, nós não fizemos isso. Nós vamos até a igreja, mas quando o pastor começa a falar sobre os princípios, sobre os mandamentos, sobre aquilo que precisa acontecer na nossa vida para que a gente siga Jesus, a gente simplesmente abandona. Porque essa parte do evangelho, da renúncia, nós não queremos. É o que aconteceu com esse jovem rico. Ele não quis essa parte de abandonar, porque ele tinha um apego muito grande nas riquezas dele, entende? Entende isso? Mas viver com Jesus, ela é renunciar muitas coisas. Sabe, o Senhor não está dizendo aqui, porque até mesmo porque a salvação não é uma barganha, né? Não é merecimento. Nós não merecemos a salvação. A salvação veio pela graça de Deus. Só que seguir Jesus não é só graça. As pessoas têm confundido muitas coisas. Elas acham que seguir Jesus é só a graça. Quando chega na parte de nega a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga,
não querem mais. Abandonam o evangelho na metade. E sabe por que Jesus ali no segundo versículo ele fala assim, ó, por que você me chama de bom? Sabe, a Bíblia ela chama bom aquilo que começa e termina. Aquilo que começa e termina. Por que Jesus não se permitiu ser chamado de bom? Quando Deus criou o mundo, quando ele finalizou, ele olhou e disse, vi que era bom. Eu comecei e eu terminei. Jesus ainda não tinha terminado a sua obra aqui na terra. Ele tinha começado, mas a obra de Cristo na terra concluiu lá na cruz. Então, aqui para ele ainda só Deus é bom. Porque Jesus tinha começado e concluído. Mas ele fala assim, ó, bom é quem começa e conclui. Nós às vezes até começamos alguma coisa, né? Começamos o ministério, começamos uma caminhada com Deus, começamos uma vida com o Senhor, começamos tempo de devocional, começamos algumas coisas, mas no meio começam a vir as renúncias. As coisas, os pecados que o Senhor pede pra gente deixar pra trás e a gente simplesmente não quer e não concluímos. Eu quero que tu entenda que não é o que começa que é importante, mas é como termina. Porque muitas pessoas começam a sua vida numa vida de pecado, no meio do caminho, se entregam para Jesus e seguem a Cristo. Ao contrário, algumas pessoas começam a sua vida num lar cristão, mas no meio do caminho abandonam o evangelho e vão para o pecado. É o final que define realmente, não é o começo. Então começar uma vida, uma caminhada com Cristo, muitos começam agora a concluir essa caminhada, é para aqueles que aceitam o chamado da renúncia. É para aqueles que aceitam o chamado da obediência. Esse é o evangelho verdadeiro. É quando nós conseguimos desapegar das coisas dessa terra. O dinheiro aqui são coisas dessa terra. Nós só vamos viver a eternidade com Cristo quando nós desapegarmos das coisas dessa terra. Nós só vamos viver uma vida plena com Cristo quando nós largarmos as coisas dessa terra. Não tem como querer viver as coisas do céu agarrados nas coisas da terra. Pecado é coisa da terra. Obra da carne é coisa da terra. O dinheiro não é pecado, querido. O dinheiro não é do diabo. Tudo que é pecado na nossa vida é aquilo que se torna Deus, aquilo que a gente não consegue abrir mão por causa do Senhor. Aqui o exemplo foi o dinheiro, mas ele pode ser várias coisas. Pornografia, sexo imoral. Quantas coisas, imoralidade sexual, né? Quantas coisas, pecado da fofoca, quantas coisas tem nos roubado de Deus. E daí nós começamos uma caminhada com Cristo, porque caminhar com Cristo é bem como tu estás, mas no meio do caminho o Senhor começa a transformar tudo. E daí a gente vem como estás, mas a gente quer ficar como estás, com os pecados que estás, com as vontades que estás, né? Mas o Senhor fala, eu vou mudar tudo no meio do caminho, tu tem que estar disposto a querer mudar. Ah, não, o Senhor é um viciozinho, é só um cigarrinho, é só uma cervejinha, é só um sexo fora do relacionamento. Ai, sabe quantas coisas tem nos roubado da presença do Senhor? E eu gosto sempre de dizer que o evangelho, ele continua, é uma frase que tu sempre vai ouvir de mim. O evangelho continua sendo o mesmo. Negue a si mesmo. Negue as suas vontades, negue os teus desejos. O Senhor nunca vai nos dar uma tentação maior do que a gente possa suportar. Só que esse jovem rico aqui, ele disse, não, Senhor, é sério que para te seguir eu vou precisar largar muitas coisas, o meu dinheiro, aquilo que eu suei, eu vou precisar dar para os pobres, largar para poder te seguir. Talvez se aquele jovem rico não fosse tão apegado ao dinheiro, o Senhor não pediria isso para ele. Mas ele era muito apegado naquilo e o Senhor conhecia o seu coração. O Senhor conhecia o coração dele, entende? O Senhor conhece o meu e o teu coração. Aquilo que ele está te pedindo como renúncia é porque ele sabe que está te afastando dele. Aquilo que ele pede para tu largar é porque está te afastando dele. A Bíblia conta a história de quantas pessoas que precisaram deixar algo para trás para poder seguir Jesus. Quantas pessoas precisaram deixar coisas para trás, pessoas para trás, para poder seguir Jesus. Pedro precisou deixar sua profissão para trás para seguir a Jesus. Quantas pessoas precisaram? Zaqueu precisou deixar o seu pecado,
né, do roubo, porque ele era um cobrador de impostos também, para poder seguir Jesus, igual a Mateus, precisou deixar também esse pecado para seguir a Jesus. Você não pode seguir Jesus trazendo todo o seu passado, o seu pecado junto, querido, não tem como. Você não vai conseguir, renúncias precisarão ser feitas. E renúncia é sinal de obediência, e obediência é a chave da bênção de Deus para a tua vida. A Bíblia fala que com Jesus, aquilo que o mundo acha que nós perdemos, nós estamos ganhando. Tudo que é perda vira ganho. Você não está perdendo, você está ganhando no reino quando você deixa algumas coisas para trás. O Senhor está te pedindo para deixar algumas coisas para trás, eu tenho certeza. E Ele te chamou essa manhã aqui nesse devocional para dizer assim, ó, me segue. Você não precisa disso, isso não te pertence mais. Isso não te pertence mais para a nova estação que eu tenho na tua vida. Isso já não cabe mais. Eu fiquei imaginando quando eu estava pensando nesse devocional, né? Eu moro, na verdade, né, aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E aqui, essa época, tá muito frio, gente. Mas tá muito frio. Pensa eu colocar uma roupa de verão nessa estação. Não cabe. Não cabe mais. Porque cada estação da nossa vida requer uma roupagem diferente de nós. E para essa estação que tu está vivendo, o Senhor está falando, troca tuas vestes, troca o teu comportamento. Aquilo já não cabe mais, aquilo que tu vivia, aquilo que tu usava já não cabe mais, aquilo que tu praticava já não combina mais. E a Bíblia termina esse texto de Marcos dizendo assim, olha só o que ela diz. Olha como é que ele termina ali dizendo. Então, lá no 30, receberá muito mais nessa vida ainda. Receberá 100 vezes mais aquele que renunciar tudo por amor a mim. O Senhor está falando de uma recompensa aqui nessa terra. Existem algumas recompensas que nós só vamos receber no céu. Mas a recompensa da renúncia, da obediência vai ser aqui nessa terra. Aquilo que para o mundo é perda, para o Senhor é ganho. Decida abrir mão de algumas coisas que têm roubado o teu coração. Decida abrir mão de coisas que têm roubado o teu tempo, que tu não consegue mais buscar Deus. Decida abrir mão de coisas que têm manchado as tuas vestes e que têm te afastado do Senhor. Sabe o que nos afasta do Senhor é o pecado. Tudo aquilo que é pecado, e quando nós conhecemos a Cristo, nós sabemos o que é pecado. O próprio Espírito Santo faz o papel de testificar e nos mostrar o que é pecado. O próprio Espírito Santo. Não precisa ninguém nos falar, não. O próprio Espírito Santo faz isso. E ele deve estar te falando, né? Algumas coisas que tu tem feito, que tu não tem abandonado. Mas se tu quer realmente seguir Jesus, alcançar a vida eterna, na sua plenitude, viver aqui nessa terra, a recompensa do Senhor, deixa pra trás, vai valer a pena. Talvez vai te doer no momento, mas vai valer a pena. Creia nisso, em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, é orar. Eu não sei o que tu tem para entregar. Lembra que nós fizemos um devocional ontem sobre 5 pães e 2 peixinhos, o menino que entregou o que ele tinha? Lembra, o Senhor hoje reafirma no nosso coração que algumas coisas não precisam mais fazer parte da nossa vida. E tu sabe o que é. Amém? Em nome de Jesus, Pai, eu quero te entregar o dia de hoje, a minha vida, a vida dos meus irmãos, Pai, daqueles que estão escutando, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz e traz transformação no nosso coração. Nós queremos viver as coisas do céu nessa terra e nos apegar das coisas dessa terra. Não nos deixe que a coisa da terra roube o nosso coração, Pai. Nós queremos sair de uma conversa contigo não desanimados, como esses jovens ricos, mas alinhados e encorajados a viver o teu novo, Pai. Em nome de Jesus, testifica no nosso coração o que não pertence mais para essa nova estação, para este novo tempo na nossa vida, Pai. E nos molda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe a tua vida. E nós nos encontramos amanhã aqui em mais um devocional. Tchau.